Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toque o sininho de notificação para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, meta o dedo aí no like, colabore com a gente. Compartilhe o vídeo, divulgue o canal e você pode comentar também, nos ajude a gerar engajamento, por favor. Tá? E se você quiser ser um colaborador, como é que eu faço, tio Robson, para fazer uma colaboração para você? Você usa a chave Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? robson.rmt@gmail.com. Tudo bem. Nós estamos aí fazendo uma série, né, chamada o Pensar Gnóstico, né? Pensar Gnóstico. Nós já falamos de Basílides, vamos falar agora de Marcion de Sinop, e se der, a gente ainda toca em outro grande pensador gnóstico, né? Que é Ptolomeu, ok? Se der, senão será no próximo vídeo. E vocês verão que esses pensadores, eles tiveram algumas coisas em comum e outras eles divergiam. Tá? Marcion de Sinop, apesar de vai ser estudado aqui, ele basicamente ele não é contado como um gnóstico, gente, por alguns motivos. Primeiro, ele tinha uma adesão muito forte a Paulo. Então ele era muito mais paulino do que gnóstico. Por isso, esse negócio de algumas coisas que ele vai falar, algumas até são contraditórias com o que o apóstolo Paulo falava. Tá? Eu acho que ele selecionou algumas cartas de Paulo, mas sejamos bem sinceros, Paulo descreve algumas coisas ali que não tem nada a ver com as ideias de Marcion. Tá? Então eu acho que o Marcion ele foi um camarada que apenas não acreditava no Deus do Antigo Testamento, etc. E tal, mas nada especificamente que ele era agnóstico, né? Se bem que ele é o cara que vai fazer o primeiro cânon bíblico, ok? Certo? Então, por isso, a gente não tem que falar muito de Marcion, porque ele não se identifica com o gnosticismo. Senão, se você pegar a biblioteca de Nag Hammadi, você não vai encontrar nada sobre os escritos de Marcion. Marcion é citado no meio dos gnósticos, né, por Irineu, mas não há especificamente nada nele que se possa dizer que ele era agnóstico. Ok? Tá? Então, aqui no Brasil tem igrejas maçonitas, como nos Estados Unidos, mas nada a ver com o gnosticismo. Tá? Então, bora aqui. A gente vai pegar aqui alguma coisa sobre ele. Ok? Então, Marcion de Sinop, ok? Em ponto, foi contemporâneo de Basílides. Tá? Ele foi contemporâneo de Basílides, que a gente já falou aqui no último vídeo, aqui, ó, Basílides. De acordo com Tertuliano, ele começou sua carreira como um cristão ortodoxo, o que quer que isso significasse em um estágio tão inicial do desenvolvimento da doutrina cristã, mas logo se formulou a doutrina notável, radical, que levaria à sua excomunhão da Igreja Romana em julho de 144 da Era, né, Comum, ou Era Cristã, a data tradicional da fundação da Igreja Marcionita, ok? O ensinamento de Marcião é alegadamente simples. O Deus proclamado
pela lei e pelos profetas não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que ele vai dizer aqui, muito parecida com os gnósticos, é isso, tá? O Deus proclamado pela lei e pelos profetas não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus do Antigo Testamento é conhecido, mas o último, o Pai de Jesus Cristo, é desconhecido, é o Pai incógnito. Né? Um é justo, mas o outro é bom. Marcion acreditava que este cosmo em que vivemos testemunha a existência de um Deus inflexível, legalista e às vezes rancoroso e vingativo. Está aqui, tá? Essa aqui é a ideia central que ele vai expor, mas nada além disso aqui. Tá? Aí vocês vão ver uma contradição dele em relação a Paulo. Marcião, então, seguindo Paulo, em Romanos 1,20, declarou que Deus é conhecido através de sua criação. No entanto, diferente de Paulo, Marcião não tomou esta revelação natural. Quer dizer, ele discorda completamente dessa afirmação do apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele se dizia um cara seguidor de Paulo, discípulo de Paulo, como evidência da singularidade, né, e da bondade de Deus. Muito pelo contrário. Tá? Marcião acreditava que conhecia o Deus deste reino muito bem e que ele não era digno de devoção e obediência que ele exigia. Portanto, Marcião rejeitou o ensinamento da igreja cristã ortodoxa da sua época, de que Javé, ou Jeová, é o Pai de Jesus Cristo. Tá? E por meio de uma excisão criativa do que ele chamou de importações judaicas, em Lucas e 10 epístolas paulinas, Marcião simultaneamente apresentou a noção do Deus alienígena. Tá? Olha aqui, essa frase aqui, Deus alienígena, é porque ele acreditava que esse Deus do Antigo Testamento não era, evidentemente, Deus. Correto? Certo? E seu ato de salvação estabeleceu o primeiro cânon das Escrituras usado em uma igreja cristã. Então, ele especificamente, tá? Então vamos lá, esclarecer. Ele especificamente, a única coisa que ele se aproxima dos gnósticos é ao apresentar exatamente essa. Ele apresentou um documento chamado Antítese, em que ele descreve o Deus do Novo Testamento em oposição ao Deus do Antigo Testamento. Tá? E aí, uma coisa é heresia, outra coisa é apostasia. Tá? Alguém, quando a doutrina era considerada uma apostasia, não significava que ele era herege. Tá? Então, por exemplo, hoje tem gente que confunde heresia com apostasia, não. Tá? Então, o que o Marcion de Sinop tinha em comum com os gnósticos era somente esse pensamento. Mas, fora isso, ele não fez nenhuma cosmogonia, cosmologia, traçou nenhum pensamento filosófico que apresentasse ele como um gnóstico. Tá? Então, isso é importante a gente deixar dito a respeito de Marcion de Sinop, certo? Creio que não se tem muito o que falar a respeito dele, a não ser que ele criou a primeira Bíblia, né? A primeira tradução bíblica foi ele que... O primeiro canon, quer dizer, bíblico, foi ele que fez. Tá? Somente contendo o Novo Testamento. Não tinha nada do Antigo Testamento, ele discordava radicalmente, ele afirmava que o Deus do Antigo Testamento, o Javé Jeová, não era pai de Jesus. Ao contrário do que alguns afirmam por aí. Né? Eu já vi em podcast gente dizer que Javé era pai
de Jesus e etc. Né? O que eu profundamente discordo também, tá? Porque, lamentavelmente, o, 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 o Paulo, ele, apesar de usar alguns termos místicos e tal, Paulo não era agnóstico, nunca foi agnóstico, tá? Então ele tentou foi pegar o cristianismo, cooptar e colocar dentro de um padrão aceitável para o judaísmo, porque ele continuou falando do Deus de certa maneira. As cartas de Paulo em si, pessoal, são meio contraditórias, tá? Se você pegar, tem hora que você entende que ele está falando do Deus do Antigo Testamento, tem hora que você acha que ele está falando de um suposto Deus que ninguém conhece. Então, aqui para nós, eu duvido muito que as cartas de Paulo, por sinal, são assinadas por ele, tá? Mas nada disso é garantido também, pessoal, que quem é que vai testificar que aquilo era assinatura de Paulo? Como é que você vai? Estava registrado em algum cartório? Qualquer pessoa podia ter escrito uma carta e assinado dizendo que era Paulo. Algumas pessoas dizem que Paulo nem sequer existiu. Os maçonitas brasileiros fazem declarações absurdas dizendo que Paulo nada mais é do que Judas, que mudou de nome. Tem uma série de situações, né? Então ninguém nem vai entrar nessas questões, porque, de fato, são algumas coisas até meio que absurdas. Os maçonitas acreditam em reencarnação, coisa que eu não encontro em nenhum texto de Macion, tá? Que ele era doceta, ele acreditava que Jesus não tinha um corpo físico, ele tinha um corpo aparente, tá? Um corpo, diria assim, um corpo moroncial, né? Um corpo que não era nem físico e nem espiritual, ele estava ali no entremeio, né? Naquela, certo? E, portanto, Jesus seria tipicamente um alienígena, pessoal, porque, vamos lá, você já pensou um ser andando na Terra que não tem um corpo aparente? Que mantém um corpo aparente? Que ora se materializa, ora se desmaterializa, ora parece um fantasma, ora não. Então, quer dizer, é um pouquinho assim, é meio que absurdo determinadas coisas, né? Mas essa era a ideia que Macion tinha. Ele abraçou o docetismo e, né, para poder apoiar as ideias que ele tinha, ok? Muito bem. Dito isso sobre Macion, aí a gente vai dar um pulinho aqui em outro líder, tá? Porque tem bastante coisa de Macion aqui, mas, gente, eu não perco meu tempo falando assim né? Aí você vai ver a questão do Valentim, tá? Aí o Valentim já é diferente. O Valentim era agnóstico, tá? Aqui, ó. O Valentim era agnóstico. Esse aqui, sim, ele tinha uma escola chamada valentiniana, né? Então diz o seguinte: o grande professor e filósofo cristão Valentim, que viveu entre o ano 100 e o ano 175, passou seus anos de formação em Alexandria, tá? Portanto, lá na sede, onde ali se formava uma escola helenística muito profunda, tá? Onde provavelmente entrou em contato com Basílides. Valentim, ou Valentino, mais tarde foi para Roma, onde começou sua carreira de professor público, que foi tão bem sucedida que ele realmente teve uma chance séria de ser eleito bispo de Roma. Naquela época ainda não tinha papa, tá? Era bispo da Igreja de Roma. Ele perdeu a eleição, no entanto, e com ela o gnosticismo perdeu a chance de se tornar sinônimo de cristianismo e, portanto, uma religião mundial. Isso não quer dizer que Valentino falhou em influenciar o desenvolvimento da teologia cristã, tá? Ele certamente fez, como veremos abaixo, foi por meio de Valentim que talvez mais do que qualquer outro pensador cristão do seu tempo, que a filosofia platônica, a elegância retórica
e um profundo conhecimento interpretativo das Escrituras foram introduzidos juntos com o reino da teologia cristã. A conquista de Valentim permaneceu inigualável por quase um século, até que o incomparável Orígenes entrou em cena. No entanto, mesmo assim, pode não ser incorreto sugerir que Orígenes nunca teria acontecido se não fosse pelo exemplo de Valentim. Tá? Aí nós vamos entrar dentro do processo do que o Valentim pensava, tá? E os valentinianos também. A cosmologia de Valentim começou com uma unidade, mas começou não como uma unidade, mas como uma dualidade, ok? Primordial, uma díade, ok? Composta de duas entidades chamadas o inefável e o silêncio. Está bem aqui. Deixa eu ver aqui. Talvez eu encontre... vamos pegar aqui, se é possível, for possível, nós vamos pegar bem aqui, ó. Vamos aqui, tá? Então ele vai começar dizendo que da existência desses dois seres aqui, ó, Bitos e Enóia, ok? Certo? Profundidade e silêncio. Para Valentim, a díade começa assim. Tá? O pleroma inicia com uma díade de dois seres que tinham exatamente esses nomes, Bitos e Enóia. Esse pensamento de Valentim é esse pensamento que nós vamos ter bem aqui, ó. Ok? Ó, certo? Começa com essa díade aqui, ó. Bitos e Sige. Ok? Profundidade e silêncio. Né? Então você vai perceber isso aqui. A gente já falou em outras. Tem uma série de vídeos, tá, pessoal? Sobre o Valentim, ok? Por isso que também eu não vou me aprofundar nele, porque existe uma série da escola valentiniana, tá? Então, desses seres iniciais, uma segunda díade de pai e verdade foi gerada. Esses seres finalmente engendraram uma quartenidade, tá? São um quarteto, diríamos assim, palavras e logo, vidas e zoe, ser humano, antropos e igreja, eclésia. Valentim se refere a essa coletividade divina como o primeiro octeto, tá? Ou ogdoade. Certo? Este octeto produziu vários outros seres, um dos quais se revelou ou se afastou, como Irineu nos conta, e pôs em movimento o drama divino, que eventualmente produzia o cosmos. De acordo com Irineu, que estava escrevendo apenas cerca de 5 anos após a morte de Valentim, em cujo tratado contra as heresias esboçou o esboço da cosmologia de Valentim, é preservado. A entidade responsável por iniciar o drama cósmico, referida simplesmente como a mãe, que provavelmente significa Sofia, sabedoria. Dessa mãe, tanto a matéria, Hiller, quanto o Salvador Cristo foram gerados. O reino da matéria é descrito como uma sombra produzida pela mãe, do qual Cristo se distanciou e apressou-se pela plenitude. Né? Apressou-se pela plenitude. Tá? Isso aqui tudo é Irineu falando a respeito de Valentim no seu documento contra as heresias. Tá? Nesse ponto, a mãe produziu outra criança, o artesão, o Demiurgos, tá? Responsável pela criação do cosmos. No relato preservado por Irineu, nada nos é dito sobre qualquer drama cósmico no qual as centelhas divinas são apenas em corpos carnais são presas em corpos carnais por meio do desígnio do demiurgo.
No entanto, é de se supor que Valentim expôs uma antropologia semelhante ao mito clássico de Sofia, tá? Como representado, por exemplo, no apócrifo de João, também nas hipóteses dos arcontes e no Apocalipse de Adão, especialmente desde que sua escola como é apresentada, mas significativamente por seu aluno Estrela Ptolomeu, tá? Que nós veremos abaixo. Então, a escola, pessoal, valentiniana, ela produziu uma gama de conhecimento. Inclusive, a maioria dos escritos aí, alguns escritos são das escolas setianas, né? Os setitas, que também tem vídeo aí, ok? Tem uma série. Então, o Valentim produziu algumas coisas que são, hoje nós conhecemos por meio de Irineu, ok? Que resolveu descrever detalhadamente o que Valentim pensava. Tá? Então, a ideia de Valentim é sempre de que ele tinha uma visão muito perfeita do platonismo, ele era um orador de primeira categoria, ele tinha a filosofia, juntou com detalhes da teologia e foi um líder profícuo do gnosticismo, tá? E fez alunos. No entanto, ele não é considerado uma escola mais antiga, porque existiam os setianos, os ofitas, que vinham um pouco antes e que descreviam uma outra cosmologia. No entanto, se você pegar os detalhes da cosmologia valentiniana, você vai ver que a escola valentiniana pensa muito parecido com os demais gnósticos, ok? Então, o que é que Valentim vai mostrando, né? Que a Sofia, que no caso, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar aqui, dar um exemplo, né? Você pega, por exemplo, a Sofia aqui, você vai ver o seguinte, olha, tá? Aqui, ó, bem aqui está a Sofia, olha aqui, ó. Sofia e Teletos, o parceiro dela é o Teletos. E a outra coisa que se destaca é que Jesus é considerado um éon, é a união de todas essas forças dentro do pleroma geram Jesus, ok? E aqui a Sofia o parceiro dela é Teletos. Tá? Algumas escolas diziam que a Sofia, ela era, por exemplo, ela era um ser cuja a contraparte dela era o Cristo. Só que algumas escolas gnósticas colocam, e eu já mostrei aqui nos outros vídeos, que o Espírito Santo, a primeira mulher, recebe uma luz intensa do primeiro homem, o Bitos, e do segundo homem, o autogênero, tá? O autogerado. E eles descarregam aquela quantidade de luz, né, numa linguagem assim coloquial, numa linguagem, né, como se fosse o engravidamento do Espírito Santo, que tem dois filhos. Né? Essa luz foi tão imensurável que gerou o Cristo, correto? Mas uma parte dessa luz caiu, gotas dessa luz caiu e acabou gerando Sofia. O Cristo pegou, se elevou junto com a sua mãe, mas a Sofia ficou lá ali no mar quântico de energia, no Kenoma, no vazio, no caos, brincando e tal. Né? E eu já contei essa história. Aí ela vai gerar o demiurgo, ok? Certo? Então tem esses aspectos que estão muito claros, né? Valentim tinha conhecimento, inclusive, da filosofia de Platão, de Plotino, tá? Certo? Então ele conhecia muito
e tudo é muito detalhado na forma como ele descreve o pleroma, a díade, a tétrade, a ogdoade, enfim, tá? Então tem todo um simbolismo ali, correto? E aí, como nós temos algumas coisas já sobre o, o Valentim, eu não vou também aprofundar aqui, tá? O relato preservado em Irineu termina com uma descrição de uma doutrina um tanto confusa de um Cristo celestial e um terrestre, e uma breve passagem sobre o papel do Espírito Santo. Disto se obtém a ideia de que Valentim estava flertando com uma doutrina primitiva da Trindade. De fato, de acordo com o teólogo do século IV, Marcelo de Ancira, Valentim foi o primeiro a conceber a noção de três entidades subsistentes, hipóstases, em uma obra que ele intitulou sobre as três naturezas. Tá? Valentinos, fragmento B. E aí, Valentino foi certamente o mais abertamente cristão dos filósofos gnósticos da sua época. Tá? Vimos como o pensamento de Basílides foi permeado por uma tendência estoizante e como Marcião sentiu a necessidade de ir além das escrituras para postular o Deus redentor, alienígena. Valentim, por outro lado, parece ter sido informado em suas especulações, principalmente pelas escrituras e exegese judaica e cristã, e apenas secundariamente pela filosofia pagã, particularmente o platonismo. Isto mais pronunciado em sua versão particular da noção teológica familiar de eleição ou predestinação, no qual é declarado, segundo Paulo em Romanos 8:29, que Deus escolheu certos indivíduos antes do início dos tempos para a salvação. Valentino escreve no que provavelmente é um resquício de um sermão. Tá? Então, Valentim, pessoal, é esse cara extremamente filosófico. A escola dele é muito profícua, ali inclusive tem o Evangelho da Verdade atribuído a ele, né? E alguns outros escritos é atribuído à escola valentiniana, né? Não especificamente ao Valentim, mas à escola dele, correto? Tá? Então nós podemos aí avançar um pouquinho. Por quê? Porque já tem material, porque já tem material sobre ele. Tá? Aí a gente encontra aqui o sistema de Ptolomeu, tá? Que é muito interessante a gente tomar conhecimento, porque ele nunca foi tocado aqui em nossos vídeos. Tá? Ele nunca foi falado sobre o sistema ptolomaico. Ptolomeu, ou Ptolemaeus, né? Mas é melhor a gente conservar Ptolomeu, que está ali entre 140, né? Foi descrito por Santo Irineu como flor da escola de Valentim. Não sabemos quase nada sobre sua vida, exceto 2 escritos que chegaram até nós, elaborado muito filosófico valentiniano, preservado em Irineu. A epístola de Ptolomeu à Flora, né, preservada na íntegra por Santo Epifânio. No primeiro, somos recebidos como uma grande elaboração por Ptolomeu, do próprio sistema de Valentino, que contém um mito antropológico complexo. Entretanto, na Paixão de Sofia também encontramos tanto o mito quanto no mito antropológico complexo centrado na Paixão de Sofia. Também encontramos, tanto no mito quanto na epístola, certo? Ptolomeu fazendo uma tentativa de alinhar as escrituras hebraicas com o ensino gnóstico e a alegorização do Novo Testamento de uma maneira até então sem precedentes entre os gnósticos.
certo? No sistema Ptolomeu, somos explicitamente informados de que a causa da queda de Sofia foi seu desejo de conhecer o pai inefável. Veja, aqui, né, você vai ver que o mito de Sofia vai variar de escola para escola, de pensador filosófico para pensador. No entanto, numa coisa eles concordam todos. É essa figura, a Sofia, ela teve um papel central dentro do processo criativo. Tá? Seja que ela tenha sido gerada pelas gotas que caíram na matéria, né, através do Espírito Santo, a da primeira mulher, o Espírito Santo como primeira mulher, seja, tá, por que a Sofia desejou gerar, emanar, criar sem o consentimento da sua contraparte, por isso ela gerou o demiurgo, ou seja como esta versão de Ptolomeu, de que a Sofia ela sai do pleroma em virtude do desejo dela de conhecer o Pai. Eu quero conhecer o Pai. Mas lembrem-se que Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz: ninguém conhece o Pai, somente o Filho. Ninguém viu o Pai, somente o Filho. Então, portanto, é provável que os aeões não tivessem acesso ao Bitos e a Sige, tá? A Barbelu. Quer dizer, eles não tinham acesso a ela. Por que não? Porque somente ali o filho seria capaz de absorver e entender esses dois personagens divinos. Então, portanto, toda tentativa de se chegar a esses dois teria que passar pela interlocução desse outro ser chamado autogênese. Tá? Autogênese, que não tem nada a ver com Cristo, com o Logos, com o Soter, com o Jesus Aeon, não tem nada a ver. Eles são emanações posteriores. Tá? Então, a gente tem que deixar claro, pessoal, que o autogênese nunca saiu de lá, porque ele não pode sair. Veja, nós estamos falando de uma região em cuja a centralidade, essas três entidades chamadas Bito, Sige e autogênese, eles não podem sair de lá. Ali é uma região estática. Porque se saírem de lá, desequilibra todo o processo cósmico, porque eles vivem numa região de antimatéria. Eles são os aeões, o pleroma é uma região de antimatéria. Ok? Então é preciso que a gente entenda que essa era a visão de Sofia, ela é unânime entre as escolas. No entanto, divergem quanto o que levou Sofia a cair. Foi o desejo de conhecer o Pai, foi o desejo de criar sem a contraparte, foi porque uma gota caiu, né? Era para ter gerado só o Cristo, mas acabou gerando a Sofia porque caiu no meio da matéria, tá? E isso é importante a gente entender. Isso é muito extraordinário, pessoal. Eu sempre digo para as pessoas que quando você pega um material desse aqui e você lê, você não tem dúvida de que nós estamos falando de eventos de alienígenas, nós estamos falando de eventos de seres não humanos, sejam criptoterrestres ou extraterrestres, como você queira chamar. Eu prefiro criptoterrestre. Tá? Então, de alguma forma, essa região, esse núcleo chamado pleroma, plenitude ou completude, porque ali estava tudo muito perfeitamente complexo, no entanto, não vamos dizer que lá existe harmonia perfeita, não. Aconteceu de que, em algumas versões, a Sofia, por algum motivo, por ela
alguns explicam porque ela era o último éon criado, ela era a 30ª éon, né? Que é uma explicação meio que como se fosse assim, aquele ali, por ter sido o último filho dos 20 filhos de alguém, ele faz muita besteira, porque ele não teve a atenção dos pais, né? Eu não sei se você já... A síndrome do caçula, em alguns casos, os caçulas são muito, assim, muito amados, em outros casos, às vezes, eles são, de modo que esquecido, dependendo da quantidade de filhos que você tem. Então, tem um pouquinho dessas coisas. Tá? É evidente que o Ptolomeu, ele estava dentro da ideia valentiniana, correto? Tá? Então, vamos aqui. Tá? Diz aqui, ó, desejo de conhecer o Pai, com o propósito da geração dos aeons pelo Pai. Tá? Como o propósito da geração dos aeons pelo Pai, dos quais Sofia foi a última. Veja bem, tá? Ela era elevar todos eles ao pensamento, certo? Não era permitido a nenhum aeon atingir um conhecimento completo do Pai, do Bitos. Tá? O propósito do pleroma era existir como uma expressão viva e coletiva da magnitude intelectual do Pai. E se qualquer ser dentro do pleroma atingisse o Pai, toda a vida cessaria. Essa ideia é baseada em uma atitude essencialmente positiva em relação à existência. Tá? Isto é, existência entendida no sentido de lutar não por um fim, ok? Repousante, mas por um grau cada vez maior de percepção criativa ou construtiva. Então você vê que, olha, aqui diz uma coisa bem interessante, ó, sem qualquer dentro do pleroma, toda a vida cessaria. Quer dizer, o Pai se expressava coletivamente, ok? Se qualquer ser dentro do pleroma atingisse o Pai, toda a vida cessaria. Tá? Então, quando Paulo dizia que Deus habita numa luz inacessível, não vamos levar isso para o campo do pleroma, tá? Porque Paulo não estava se referindo ao Deus pleromático, ele estava se referindo ao Jeová. Por quê? Se você olhar o que ele está falando, você vai ver que lá no Antigo Testamento, quando Moisés pede para ver a Gabod, ou Gavod, de Javé, ele é exatamente orientado a não fazê-lo. Então Javé bota ele numa fenda e diz para ele, quando eu passar, tu me verás pelas costas. E eu vou tapar com a minha mão, porque a minha Gavod é tão poderosa que quando eu passar, tu me verás pelas costas, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Veja, ele não tinha controle sobre a Gavod. E a Gavod hoje, que os tradutores falam de glória, doxa em grego, na verdade não era um poder, era uma espécie de um equipamento, como se fosse uma nave espacial. Ok? Tá? Então é por isso que Paulo está se referindo quando ele fala Deus habita numa luz inacessível, ele não está se referindo ao pleroma, porque muitas palavras que Paulo utilizou levam muita gente a acreditar de que Paulo supostamente seria um gnóstico. Não foi gnóstico. Tá? Ele talvez tenha tido ali conhecimento do movimento gnóstico crescendo acentuadamente, e ele, existindo ou não existindo, porque algumas pessoas começam a questionar a existência de tudo que não se tem prova palpável, né?
Então não existe Jesus, não existe Paulo, não existiu Pedro, não existiu não sei quem, não existiu nada. Tem pessoas que eu acho que vão chegar um momento que vão dizer, pessoal, eu também não existo. Eu estou aqui, mas eu não estou. Então é um negócio meio louco, né? Então, ele diz aqui, ó, vamos lá. O objetivo nessa visão é produzir por meio da sabedoria, não tá, simplesmente atingir a sabedoria como um objeto ou fim em si mesmo. Tal existência não é caracterizada pelo desejo por um objeto, mas sim pelo desejo, pela habilidade de persistir no engajamento criativo e construtivo com a própria circunstância. Posição circunscrita ou arena individual. Quando Sofia desejou conhecer o pai, então o que ela estava desejando em sua própria dissolução em favor de um envolvimento naquilo que se tornou sua existência possível em primeiro lugar, tá? Então, o que eles descrevem por conhecer o pai? Bom, mas você deve dizer assim, mas peraí, tio Robson, o professor, ela simplesmente foi, se desorientou simplesmente porque ela queria conhecer o pai, mas não é esse o objetivo, conhecer. Veja, a palavra conhecer tem um sentido muito mais abrangente do que simplesmente conhecer intelectualmente, tá? Não é conhecer filosoficamente. O que ela estava buscando era entender como é que funcionava aquele negócio e, mais do que isso, ela queria se relacionar com o pai. É essa aqui que está o cheiro da questão. Não eram simplesmente chegar lá de prazer, pai, eu queria lhe conhecer, foi tão bom eu lhe conhecer, eu vim aqui. Não, não é assim não, gente. Porque os aeões, eles tinham que viver do conhecimento, não do contato com o pai, mas de serem a expressão do pai. À medida que eles refletiam isso neles, porque eles eram filamentos do Bitos e da Sige e do Autogênese, então, portanto, também do Uno, na sua plenitude, eles eram filamentos, então eles deveriam crescer nesse conhecimento, tá? Paulatinamente. Veja que no Evangelho Jesus vai ser dito assim sobre Jesus. E ele crescia em conhecimento, graça e estatura diante de Deus e dos homens. Crescer em conhecimento. Você é como se você hoje dissesse assim, poxa, eu quero conhecer o Pai. Mas só que as pessoas tendem essa ideia de conhecer como o seguinte, quando eu desencarnar, eu vou encontrar com o Pai. Será que você está medindo bem essa informação? Não, você vai conhecer o Pai através das vias intelectuais, experienciais, tá? Perceptivas. E esse processo começa agora, não começa para depois da morte. Porque se você está se iludindo que depois da morte você vai ser enganada pelo demiurgo, mais uma vez. Então, muitos escritores, inclusive, tentaram dizer que o demiurgo ele é um ser, ele é uma máscara de Deus, né? Que esse Deus lá, do Pleroma, ele se manifestou através do demiurgo e que ele é uma máscara, ele foi usando várias máscaras em vários lugares. Isso é a pior mentira que tem, porque essa é a tentativa de pegar o demiurgo, enfeitar ele e devolver de novo para nós, para a gente engolir essa figura que está destruindo todo mundo, que tem raiva dos humanos, e aí a gente achar que não está tudo bem, gente. Tá? Então, esse conhecimento que a Sofia queria ter não era um conhecimento perceptivo. Ela queria
chegar lá e se relacionar com o Pai. Então, quando Jesus dizia que, olha, pessoal, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Revelar e tirar o véu. Né? Chega um momento em que os discípulos dizem assim, nós queremos conhecer o Pai. Aí ele responde, estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Então ele está dizendo que não que ele enquanto Jesus, tá, é o Pai encarnado, que essa é a mentira que a ortodoxia quis implantar, né, na nossa cabecinha. Né? Então ele está dizendo que o meio palpável para um ser humano entender, né, o Pai seria ele. E ele não é o autogênero. Tá? A gente precisa tomar, hoje, nós precisamos tomar muito cuidado com essas pseudo-teologias que estão aparecendo por aí e que não tem muito sentido, ok? Muito bem. Então, ele diz aqui assim, tá? Né? Tal existência, tá aqui, ó, não é caracterizada pelo desejo por um objeto, mas sim pelo desejo, pela habilidade de persistir no engajamento criativo e constitutivo na própria circunstância. Quando Sofia desejou conhecer o Pai, então o que ela estava desejando era a sua própria dissolução em favor do envolvimento naquilo que se tornou sua existência possível em primeiro lugar. Então ela queria, na verdade, voltar ao núcleo central e dissolver-se nele. Tá? Isso equivalia a uma rejeição do dom do Pai, isto é, o dom da existência e da vida individuais. É por essa razão que Sofia não teve permissão de conhecer o Pai, mas foi rejeitada pela fronteira, Horus. Tá? Olha aqui, ó. Horus. Aí você pergunta, quem é Horus, tio Robson? Tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Vou puxar aqui, você vai ver que o único ser que vai ser produzido por Bitos e Sige vai ser esse Horus aqui. Horus, pessoal, não tem nada a ver com Deus Horus, não, tá? Lá do Egito. Horus queria dizer limite, crux. Então, o Horus era um limite que circundava o Bitos e a Sige, tá? Tá bem aqui, ó. Então, ele é o único surgido dele aqui, assim, ó, certo? Então, o Bitos e a Sige criam um limite, tá? Para que exatamente não acontecesse o que a Sofia estava querendo, né? Que era se aproximar lá do núcleo pleromático, tá? Do pleroma, e acabar se dissolvendo lá, cuja função dela não era essa, cuja função deles era continuar se reproduzindo. É como um corpo humano, pessoal. É como se uma célula dissesse assim, bem, eu preciso conhecer essa pessoa no qual eu estou vivendo. Tá? É como se um átomo que virou molécula, que virou célula, de repente dissesse assim, eu quero ir conhecer o centro local da onde nós brotamos e interagimos. Aí, você já imaginou? Mas não é essa a função da célula. A função da célula é, dentro do possível, se reproduzir e de uma forma serena, porque se ela se reproduz de uma forma muito intensa,
ela também causa problemas. Então, eu estou fazendo grosseiramente uma comparação com o corpo humano, tá? Então existia o Horus. O Horus era o limite que separava o pleroma da magnitude inefável do Pai, certo? O restante do relato de Ptolomeu, está preocupado com a produção do cosmos material a partir das paixões hipostasiadas de Sofia e a atividade do Salvador Jesus em organizar essas paixões inicialmente caóticas em uma hierarquia estruturada de existentes. Tá? Tudo isso está relacionado com o que Irineu escreveu. 3 classes de seres humanos vêm à existência por meio desse arranjo. Tá? O material, ílicos, o animado ou almático, psíquicos, e o espiritual, os pneumáticos. Os humanos materiais são aqueles que não atingiram a vida intelectual e, portanto, colocam suas esperanças apenas naquilo que é perecível. Para estes não há esperança de salvação. Os almáticos ou animados são aqueles que têm apenas uma concepção meio formada de Deus, do Deus verdadeiro. Tá? E, portanto, devem viver uma vida devotada a obras sagradas e persistentes na fé. De acordo com Ptolomeu, esses são os cristãos comuns. Finalmente, há os humanos espirituais, há os gnósticos, que não precisam de fé, uma vez que têm conhecimento real, gnoses, da realidade intelectual e são, portanto, salvos pela natureza. Tá? A noção valentiniano-ptolomaica de salvação repousa na ideia de que o cosmo é a manifestação concreta, tá? Ou hipostasiação do desejo de Sofia pelo conhecimento do Pai. E as paixões do seu fracasso produziu, né? E as paixões que seu fracasso produziu. A história da salvação, então, para os seres humanos, tem o caráter de uma manifestação externa do processo triplo da própria redenção de Sofia. Reconhecimento de sua paixão, seu consequente retorno, epistrofe, tá? Epistrofe, tá? É um termo grego que quer dizer retorno, certo? E, finalmente, o seu ato de produção espiritual, de onde surgiu a humanidade gnóstica. Tá? A salvação, então, em sua forma final, deve ampliar uma espécie de criação espiritual por parte dos gnósticos que alcançaram o pleroma. Os humanos animados, no entanto, que são compostos parte de matéria corruptível e uma parte da essência almática, devem permanecer contentes com uma existência simples e tranquila com o artesão, com o demiurgo do cosmos, uma vez que nenhum elemento material pode entrar no pleroma. E aqui é importante dizer, certo? Isso. Em sua epístola à Flora, tá? Que é a tentativa de converter uma mulher cristã comum à sua marca de cristianismo valentiniano, Ptolomeu formula claramente sua doutrina em relação entre o Deus das Escrituras hebraicas, que é meramente justo, e o Pai inefável, que é o bem supremo. Em vez de simplesmente declarar que esses dois deuses não são relacionados como fez Marcião, Ptolomeu desenvolve uma leitura complexa e alegórica das Escrituras hebraicas em relação ao Novo Testamento, para estabelecer uma genealogia conectando o pleroma, Sofia e sua paixão, o demiurgo, e a atividade salvífica de Cristo.
o escopo é o rigor da obra de Ptolomeu e a influência que ela veio a exercer na ortodoxia cristã emergente. O qualificam como um dos mais importantes teólogos cristãos primitivos, tanto proto-ortodoxo como os heréticos. Tá? Então você vê que Ptolomeu ele herdou toda a concepção valentiniana. Tá? Porque Valentim, diferente dos outros gnósticos, os outros gnósticos diziam, olha, esse Deus do Antigo Testamento é mau. Valentim atenuou a coisa e disse que ele era apenas ignorante, que por ele não saber que existia outros deuses acima dele, ele agia como se ele fosse o único, então era uma ignorância. Mas o Marcion dizia, não, ele é mau. E a gente olhando o Antigo Testamento, com todo respeito a Valentim, mas ele é mau. Ele não é só ignorante, ele é mau mesmo. Tá? Então, o Ptolomeu, ele traça ali uma linha. Os textos dele, pessoal, não estão nos códices de Nag Hammadi. Por quê? Porque seria o seguinte, parte do que se conhece hoje dos escritos de Ptolomeu é aquilo que Irineu, né, depois Epifânio e outros, reproduziram. Né? Então, o Ptolomeu traçou assim, os escritos de Ptolomeu, pessoal, eles têm um grau de complexidade que se você entrar em contato com esse material, se você não tiver uma visão boa do gnosticismo ou da gnose cristã, você não vai entender. Porque ele faz todo um paralelo, toda uma articulação. Né? Porque ele tinha a visão valentiniana. Tá? Certo? Diferente de dos outros líderes. Por exemplo, Marcião tinha uma visão completamente oposta. Né? Valentim traçou toda uma visão meio que platônica, e depois o Ptolomeu fez ali, sendo aluno dessa escola valentiniana, ele amplificou um pouquinho mais esta visão. Mas tudo isso é importante para a gente entender, pessoal, que o gnosticismo cristão, a beleza dele está em que ele nos leva a perceber que o cosmo como nós conhecemos, tá? Que os astrofísicos chamam de coisa toda organizada, toda bela, ele é totalmente desordenado. Porque o ser que o criou, o demiurgo, pessoal, ele pegou as substâncias de Sofia e utilizou para criar o cosmos. Então, em certa medida, a Sofia, ela é co-criadora disso tudo. A diferença é que a Sofia se redimiu. Tá? Ela reconheceu o erro e foi levada para o 8º céu. E lá permanece até que seja restaurada todas as coisas e ela possa voltar ao pleroma. Tá? E aí, todos os antropos espirituais terão a chance de voltar com eles, né, e isso sim, os antropos espirituais reunidos são aquilo que é a eclésia, a comunhão.
E aí podem voltar ao pleroma, que com certeza é, é um lugar onde há vários seres habitando, inclusive humanos, que não, não vieram a cá entre nós, né? Certo? Então, é importante que as pessoas conheçam essas coisas, porque aí, né, dá para a gente entender melhor os caminhos, os percursos que a gnose produz em nossas vidas, tá certo? Muito bem. Até o próximo vídeo e a nossa próxima aula.